As igrejas mais diferentes do mundo, parte 4. Neste episódio, iremos mostrar mais algumas igrejas espalhadas pelo planeta com construções icônicas e diferentes da maioria dos outros templos que você conhece. Tão incríveis que você vai se impressionar com a capacidade que o homem tem em criar obras tão grandiosas e belas. Tipos de catedrais tão fantásticas que vão fazer você mudar todo o seu contexto sobre a arquitetura religiosa. Tá curioso para ver? Então vem comigo! Eu sou Éder Triton e este é o tipo de conteúdo que pessoas inteligentes como você gostam de assistir. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não esqueça também de seguir o nosso perfil nas redes sociais. Ah, e lembrando que esse conteúdo tem o apoio cultural da Mirante Soluções Imobiliárias, a melhor imobiliária do Brasil e de Portugal. Nessa nova sequência, o conhecimento arquitetônico desses grandes mestres vai te mostrar uma mistura de vários elementos e estilos. Elementos esses que eram usados no passado e continuam sendo usados nos dias atuais com muita beleza e criatividade. Conheça agora as catedrais mais diferentes e majestosas construídas pelo homem ao redor do planeta. Santuário de Las Lajas, na Colômbia. A 130 pés de altura fica uma das igrejas mais belas do mundo, o Santuário de Las Lajas, a igreja colombiana sobre o abismo. O Santuário de Las Lajas está localizado a 10 quilômetros da fronteira com o Equador, a 7 quilômetros do município de Ipiales e a 80 quilômetros da cidade de San Juan de Pasto. O local é visitado por peregrinos de todo o mundo desde o século 17. O santuário tornou-se um dos atrativos turísticos mais importantes da Colômbia, não por sua arquitetura como também por sua localização. Ela foi construída dentro do cânion do rio Guaitara. Por esse motivo, esse ícone da engenharia é dedicada à veneração de Nossa Senhora de Las Lajas Ipiales. A história do santuário começa com um milagre no ano de 1754. Maria Menezes de Quinones e sua filha Rosa, até então surda e muda, passavam pelo cânion de Guaitara quando uma forte tempestade as fez parar. Quando buscavam abrigo, as duas sentiram uma força que as guiavam para uma caverna, onde puderam ver a imagem da Virgem de Las Lajas em uma das paredes. Naquele momento, a filha foi curada. A menina gritou para a mãe, apontando para a imagem. O milagre foi contado por toda a aldeia e logo pessoas de toda a região começaram a visitar o local. O primeiro santuário no local foi construído alguns anos após o suposto aparecimento, todo feito de palha e madeira. Em 1802, um santuário maior foi construído já com a ponte conectando o outro lado do cânion. Finalmente, no ano de 1915, uma pequena capela começou a ser construída, finalizada no ano de 1949, graças a doações de paroquianos locais. Após a construção, o governo da Colômbia declarou o Santuário de Las Lajas Patrimônio Cultural da Nação. Posteriormente, em 2006, conquistou o segundo lugar na lista das maravilhas da Colômbia. O Santuário de Las Lajas recebeu a coroação canônica do Vaticano em 1952, sendo transformado em Basílica Menor em 1994. Um dos monumentos mais importantes da igreja é a Virgem de Nossa Senhora do Rosário de Las Lajas, afinal é a responsável por dar vida ao próprio santuário. Conheça também as joias da imagem como a coroa repleta de ouro, pedras preciosas e pérolas. O santuário também tem um museu criado no ano de 2000. O local abriga uma coleção de arte com diversos objetos, livros e documentos pré-colombianos da época da construção, além de arte sacra regional. A igreja tem estilo neogótico perfeitamente harmonizada com o cânion. Seu interior branco tem detalhes dourados e bancos de madeira, como a maioria das igrejas na Colômbia. Além disso, possui belos vitrais com imagem das torres e peixes esculpidos adornando as portas. Estátuas de anjos brancos tocando instrumentos adornam a ponte, entre outras peças de arte. Ao contemplar sua peregrinação à igreja, muitos visitantes deixam placas para comemorar a jornada ou para pedir a bênção da Virgem. As placas alinham os degraus e o próprio caminho até a igreja.
Em virtude do impacto turístico que o monumento teve, tornou-se necessária a criação de diferentes meios de transporte que levassem os visitantes até o alto onde está a catedral. Por isso, em 2015, foi construído um teleférico com o objetivo de facilitar o acesso ao santuário. A viagem de teleférico dura 15 minutos em uma subida de 1.500 metros. Após o desembarque, ainda terá que descer 100 degraus para entrar no santuário. O santuário é uma atração turística popular na Colômbia, por isso é bom evitá-lo no dia 15 de janeiro, aniversário do monumento, ou na Semana Santa. Ambos são datas particularmente cheias. A entrada no Santuário de Las Lajas é gratuita, embora o museu tenha um pequeno custo por pessoa na entrada, preço que vale cada centavo. Sem dúvida, o Santuário de Las Lajas é um dos melhores lugares para se visitar na Colômbia. Igreja Pauay, nas Filipinas. A Igreja de Santo Agostinho de Pauay, comumente conhecida como Igreja Pauay, é uma igreja católica romana no município de Pauay, ao norte das Filipinas. A construção da atual igreja teve início no ano de 1694 pelos frades agostinianos, liderados pelo padre Antônio Estavilo. Ela foi concluída no ano de 1710 e rededicada em 1896. Depois de concluída no ano de 1710, algumas partes da igreja foram danificadas nos terremotos de 1865, 1885 e 1927, mas foi posteriormente restaurada por iniciativa da primeira-dama das Filipinas, Imelda Marcos. O registro histórico mais antigo da área data de 1593, tornando-se uma paróquia agostiniana independente em 1686. A igreja é famosa por sua arquitetura distinta, com destaque para os enormes contrafortes nas laterais e nas costas do edifício. Pauay lembra a arquitetura asteca. As paredes da igreja têm 1,67 metros de espessura e são apoiadas por 24 pilares esculpidos. A concepção da igreja é uma mistura de estilo gótico, de estilo oriental e uma parte de influência barroca. A arquitetura javanesa também pode ser vista nas paredes e na fachada da igreja. Seus contrafortes em forma de escadas nas laterais são possivelmente para facilitar o acesso ao telhado. Suas paredes são feitas de grandes pedras de coral na parte inferior e tijolos nos níveis superiores. A fachada de pedra aparece como um frontão maciço erguendo-se do solo e é construída inclinada para frente. Próxima à fachada está um campanário de coral de 3 andares, construído separadamente do edifício da igreja, ao lado direito, que lembra um pagode, servindo como posto de observação para revolucionários filipinos contra os espanhóis no ano de 1898 e por guerrilheiros filipinos contra soldados japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Diziam que o sino do campanário tocava mais alto e mais vezes durante o casamento de uma família rica do que durante o casamento de famílias com menos posses. A Igreja de Pauay, através de um decreto presidencial, foi declarada Tesouro Cultural Nacional pelo governo filipino no ano de 1973. Pauay também foi reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco pelo Governo Coletivo de Igrejas Barrocas das Filipinas em 1993, junto com a Igreja de São Agustín, em Manila. Igreja Paraportiani, Grécia. Estando situada no bairro de Castro, na cidade de Cora, na ilha grega de Mykonos, sul do mar Egeu, na Grécia, a Igreja Paraportiani é uma das mais famosas estruturas arquitetônicas da Grécia. Seu nome significa literalmente Nossa Senhora da Porta Lado. Esta igreja está posicionada no local de uma das portas da muralha medieval de pedra, perto da entrada do porto principal, a parte mais antiga da cidade. Originalmente, o nome da igreja derivou das palavras gregas para, que significa próximo, e porta, que significa porta, ou seja, a porta interna ou secundária que era a entrada para as paredes de pedras medievais que circulavam a cidade e que infelizmente foram completamente destruídas. Sua edificação teve início no ano de 1475, no final da Era Bizantina, e só terminou no século XVII, quando o mapa da Europa já era completamente diferente.
Ela também combina 4 estilos arquitetônicos diferentes, misturando elementos bizantinos, vernaculares, tradicionais e ocidentais, pois as igrejas foram construídas ao longo de um período de tempo e não foram construídas até o século XVII. Graças a esse método de construção em comum, a igreja recebeu sua aparência única. Esse complexo arquitetônico consiste em 4 templos no térreo, sendo que um dos primeiros é a igreja principal. A igreja no topo é a da Virgem Maria, que foi colocada em cima das demais, formando um teto central abobadado. Sua peculiaridade arquitetônica, suas histórias profundas e suas cores caiadas transformaram-na em uma das igrejas mais fotografadas, não apenas na ilha, mas também em todo o mundo. Esta igreja é uma espécie de cartão de visita desta ilha grega. Não há dúvida que esta é a mais famosa e inusitada entre todas as igrejas da ilha, situada no meio do Cabo Castro, entre o Porto Velho e a rua Agios Anargion. Outros ainda costumam chamar a igreja de obra-prima arquitetônica protocúbica, formada por edifícios de diferentes alturas e uma antiga muralha, o que confere ao conjunto uma certa curvatura. Paraportiani é um exemplo da chamada arquitetura espontânea e é única por isso. Moradores locais dizem que o próprio Antoni Gaudí ficou inspirado pela visão dessa magnífica igreja. A reforma realizada no ano de 1920 preservou intacta a aparência histórica do templo. Atualmente, a igreja Paraportiani é objeto que possui status de monumento cultural na Grécia. Então é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo feito especialmente para você. Se gostou, deixe uma mensagem nos comentários, pois para nós a sua opinião é muito importante. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Te espero no próximo vídeo. Até lá!